Deus, nós declaramos com os nossos lábios, Senhor, que nós confiamos em Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor seja entronizado nessa noite, Senhor. Pedimos que a Tua palavra se faça viva dentro de nós mais uma vez, Senhor. Nos transforma, nos limpa, nos liberta, Senhor, dos nossos próprios pensamentos e nos ajuda a ter os Teus pensamentos dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este culto de ensino, Senhor. E pedimos que a palavra plantada aqui, Senhor, possa frutificar, Senhor, muitas vezes, Senhor, nas nossas casas, na nossa família, nas nossas células, nos discipulados que acontecem todas as semanas, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar todo o conteúdo que vai ser explanado aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode se sentar. Boa noite a todos que eu não dei boa noite ainda. Glória a Deus. Nós estamos numa série de 4 palavras sobre um assunto. Quem lembra qual é? Quem lembra qual é o assunto? A conduta cristã, né? E eu vou dar uma recapitulada breve, assim, para você que chegou hoje aqui e não sabe do que se trata, né? Na primeira semana que nós começamos a falar sobre isso, nós descobrimos que todos nós temos um chamado a partir de Deus para sermos filhos e família dele. Portanto, para viver dentro deste reino, nós precisamos ter o mesmo código de conduta que um cidadão do reino dos céus deve ter. E quem rege essas leis neste mundo espiritual é Deus, né? Nós falamos que assim como no mundo aqui físico existem leis, existem juízes, existem códigos de lei, a lei civil, a lei da física, a lei da densidade, enfim, existem várias leis, né? Dentro do reino de Deus existe também uma lei, né, que rege esse reino. Portanto, se você deseja ser ou já é um cidadão desse reino, você precisa andar de acordo, entendeu? Com essas leis. Amém, gente? E eu sei que na semana passada foi falado sobre a conduta cristã na família. E nós aprendemos aqui que dentro do lar, quem põe as ordens é o pai e a mãe. E eu ouvi falar que na casa do pastor Vini e da pastora Ju, tem hora e momento para soltar pum. É uma regra que eles colocaram lá. Um código de conduta para o lar deles. Estou puxando isso por quê? Porque cada família tem também o seu código de conduta. Não sei se é hora marcada ou parece que lá pode, né? Parece que foi... Ouvi falar, quem estava aqui sabe, né? Mas dentro de cada família isso é verdade, né? Tem coisas que nós fazemos dentro da nossa família que nós não podemos fazer na família do outro, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que o pai botava todos nós dentro do carro e dizia assim, quando nós ia visitar o vô, não esquece de pedir a bênção para o vô. Gente, era sagrado. Nós chegava na casa do vô e a primeira coisa era benção vô, benção vó. E até hoje a gente tem esse costume de fazer isso para o pai e para a mãe, né? A não ser quando a gente esquece, às vezes a gente esquece, daí eles falam, né? Mas assim, antes de dormir, boa noite, pai, boa noite, mãe, benção. Quando eu chego lá, eu procuro sempre falar, pai, mãe, benção, né? Eu peço a benção, para que eles realmente me abençoem. Cada vez que eles falam isso, como autoridade sobre a minha vida, eles estão delegando o quê? Bênção sobre mim. Então, tá aí já uma dica de uma prática muito legal que você pode fazer dentro da sua família. E hoje, então, nós vamos falar sobre a conduta cristã com as autoridades. Eu queria pedir para o Dé ficar bem ligado. Dé, pode colocar o primeiro slide ali. Conduta cristã com as autoridades. E não teve, pode largar outro, Dé. Não teve como não citar novamente, porque fiquei pensando, qual é a primeira autoridade que está sobre a vida de um filho? Os pais ou os responsáveis. Deus criou uma hierarquia
Existe uma hierarquia de autoridade no céu e na terra também. Por quê? Para refletir e mostrar para nós que nós precisamos nos submeter a algo celestial também. Por isso, irmãos, que é tão difícil. Quando um pai e uma mãe não conseguem pôr limite para um filho, todos nós estamos carecas de saber e cansados de ver na televisão aquelas pessoas que não têm limites, delinquentes, né? Se tornam delinquentes porque não tiveram limites muitas vezes, né? O pastor Miro falou um dia para o pastor Norte, essa história vocês já ouviram também. Meu filho, eu vou te bater agora para te não apanhar da polícia quando tu for adulto. E é exatamente isso. Se uma criança pequena tem limites, vai ser um adulto com limites, né? Então, os pais ou os responsáveis é a primeira autoridade. Próximo. A segunda autoridade, geralmente, são os professores. A criança vai na creche, na escolinha, e ela já entende que ela precisa se submeter àquela autoridade que está ali. E aí dá choque, às vezes, também, né? Porque dentro da escolinha, as professoras reclamam que tem um terror lá, né, que não obedece, que é aquela criança que faz e acontece. As professoras da escolinha, algumas estão rindo, né? Deve estar lembrando de algum filho de vocês aí. Mas por quê? Porque elas não submetem a escolinha? Porque dentro de casa elas não precisam se submeter. Então elas acabam sendo iguais na escolinha. Não estou falando necessariamente, irmãos, da escolinha aqui na igreja, mas na escolinha creche mesmo, né? Todo mundo está vendo também o estado que está o nosso sistema de educação, professores ficando com depressão, perdendo gosto pela profissão, porque não conseguem colocar limites nas crianças, né? E nos adolescentes. Daí acaba se tornando toda uma geração sem limites, né? E a raiz disso tudo está onde? Na família, né? Lembra que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito, trabalhado incansavelmente para destruir as famílias, para que a gente não entenda como funcionam as leis no mundo espiritual. Terceira autoridade, não necessariamente nessa ordem, a terceira e quarta, o governo, as nossas autoridades governamentais. E aí entra uma lista enorme, né? Hoje eu baixei até um documento, né, que falava sobre a hierarquia. E é bem grande, né? Até mesmo os vereadores são parte dessa autoridade governamental. Querendo você ou não, o governo que hoje existe é uma autoridade instituída por Deus. O presidente da República, o governador, o prefeito da cidade, o vice-prefeito, e por aí vai uma lista longa. São autoridades governamentais. Deus instituiu essas autoridades. E o último ali, esses últimos podem, não necessariamente nessa ordem, né? Mas essa autoridade é interessante também, o patrão, a minha autoridade que eu tenho dentro do meu trabalho. Quem aqui tem um trabalho? Alguns são patrão de si próprios, né? Mas a grande maioria aqui trabalha. Então, lá no seu trabalho, o seu patrão, naquele dia que ele está muito feliz e naquele dia que ele não está legal, ele continua sendo uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, tá aí basicamente 4 tipos de autoridade que a gente vai dar uma explanada agora em todos eles, né? Próximo, por favor, André. O primeiro, então, é os pais. Eu não vou me deter muito, porque eu sei que foi falado bastante semana passada sobre isso, mas eu coloquei alguns versículos. Não vamos ler todos eles, tá? Eu queria que você anotasse aí, se for do seu interesse. Isso é um estudo legal, até para passar daqui a pouco num discipulado, né? Então, em Êxodo 20:12, é aquela primeira mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa. Então, a honra determina também a duração da vida de uma pessoa. Próximo. Colossenses 3:20. Não vamos abrir, mas ali deixa claro que os filhos que obedecem aos pais agradam ao Senhor. Logo, os filhos que desagradam, que não obedecem aos pais, desagradam ao Senhor. Isso é muito forte, irmãos, porque principalmente os jovens, aqueles que moram com o pai e com a mãe, né? Os adolescentes que estão aqui hoje. Eu quero agradar a Deus, Carol. Então, obedeça seu pai e sua mãe. Né? Honre ele. O pai mandou, vai lá e faz. Isso é uma maneira de agradar a Deus. Às vezes nós ficamos
criando fórmulas e criando coisas para tentar agradar a Deus, e é tão simples. Deus já colocou o pai e a mãe ali porque Ele quer ser agradado através da nossa obediência aos pais. Próximo. Esse eu gostaria que você abrisse. Levítico 19, 32. Eu estou falando muito rápido. Levítico 19. Levítico é um livro de muitas leis, né? Gente, eu quis pontuar esse versículo aqui, porque ele é muito interessante e é algo que já se perdeu no meio cristão, né? E é uma regra de conduta, um código de conduta do reino de Deus. Olha só o que diz: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Gente, eu já vi pessoas velhas ficando em pé para crianças sentarem à mesa. E isso não é um código de conduta do reino de Deus, né? Eu tenho o filho menor de todos aqui, eu acho. Mas eu queria dizer para as mães que já têm filho aqui que eu entendo essa questão, né? E hoje à tarde, casualmente, a gente estava conversando na reunião ministerial sobre isso. A gente entende que às vezes a criança está com fome, né? Só que às vezes, irmãos, a gente acaba tirando o lugar que deveria ser dos idosos para pôr as crianças, né? E eu me lembrei da minha infância, que a gente ficava numa cadeirinha, numa mesinha, em outro lugar para que os adultos pudessem sentar. Então, assim, eu acho que cada um aqui tem que sentir de Deus como agir em relação a isso, com sabedoria. Mas se vai dar de comer para a criança pequena antes, porque está chorando, porque está com fome, mas que não tire o lugar dos mais velhos à mesa por causa das crianças. E eu vejo isso hoje. É muito fácil de ver isso, de realmente a mesa encher de crianças e os adultos, os idosos ficarem em pé ou mal acomodados porque as crianças têm que sentar à mesa. E se vocês vão parar para pensar, irmãos, essas crianças vão criar uma ideia de que elas são donas do mundo, porque elas são primeiras em tudo, e aí na hora que elas tiverem que esperar, elas vão brigar, elas vão gritar, porque em casa é sempre primeiro para tudo, né? Então, assim, eu estou falando isso com muito carinho. Eu não quero que ninguém se ofenda aqui com isso que eu estou dizendo, porque o meu filho ainda não nasceu, né? Eu imagino que seja difícil, mas, assim, pela palavra de Deus, a gente também não pode negligenciar esse princípio de dar honra aos idosos, aos anciãos. É um código de conduta do reino de Deus, né? E eu falo isso também porque muitas vezes, não aqui, tá? Muitas vezes eu já fui convidada para um almoço aonde eu via que os primeiros a sentar eram os donos da casa e de repente ficava um mais velho em pé, e, irmãos, aquilo me... Eu disse, pode sentar. Eu sento mal, mas você tem que sentar bem. Honra a quem merece honra. Jamais eu deixaria a minha família, por exemplo, meu pai e minha mãe, ficar sentado mal acomodado porque eu tenho que sentar à mesa, né? Nem na minha casa. Os melhores lugares, os lugares de honra são para os mais velhos. É um código de conduta do reino de Deus. Próximo. E ali Timóteo 5,8, que fala sobre cuidar primeiro da família de sangue, né? Que isso é não negar a fé. Então, uma forma de a gente negar a nossa fé, não honrar, não agradar a Deus, é não cuidar, não obedecer, não honrar aos pais, que são a primeira liderança que Deus coloca sobre nós, né? Pode passar para o próximo tópico, que é os professores. Os segundos autoridades das crianças são os professores. Vamos abrir em 1 Pedro 2. Pedro 2:12. Amém, gente? 2:12. Esse versículo se encaixa não somente para professores, mas eu gostaria que nesse primeiro momento você imaginasse professores, né?
A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Até aqui tá bom. Então, viver de forma honrosa para agradar a Deus. Isso vai produzir, tem a frase ali, né? Vai produzir glória a Deus. E uma pergunta, pode um não cristão glorificar a Deus? Pode um não cristão glorificar a Deus? Sim. Se ele ver em nós, aqui você que é universitário pode se imaginar também, né? Pode um professor ver em ti glorificar a Deus através da tua vida, mesmo não sendo cristão? Pode, vendo a tua boa conduta dentro da faculdade, né? Vendo a boa conduta dos seus filhos na escola, né? Que os seus filhos possam arrancar os melhores elogios dentro da escola. As melhores notas, não por causa da nota, mas por causa do incentivo para ser bom, para que o nome de Jesus seja glorificado. Isso faz toda a diferença. Tem crianças que buscam as melhores notas, e as professoras que estão aqui podem confirmar, porque elas desejam desesperadamente buscar a aprovação dos pais e dos professores. Eu sou amado, eu sou amada se eu tiver uma boa nota. Uma pergunta? 1 Pedro 2, não está ali? 1 Pedro 2, 12 até 13. Eu esqueci de colocar essa referência ali. Mas que o motivo das crianças serem muito boas na escola, os jovens, os adolescentes sejam muito bons, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, eu tive muita dificuldade em matemática, e eu não sou boa em matemática até hoje. Graças a Deus, porque existe calculadora, que a gente pode baixar no celular e usar. E assim, eu fui parar na área de matemática, vendas, né? Pastor Vini não está aí hoje? Não está, né? Mas quando eu saí com ele para poder... o emprego que eu tinha foi para ele, né? Então a gente saiu alguns momentos junto para poder passar a praça e os clientes, apresentar os clientes. Ele dizia assim, Carol, que calculadora que tu tem na cabeça. Eu disse, que calculadora na cabeça? Nada, tudo no celular, só porque eu fazia rápido, né? Mas assim, por causa do nome de Jesus, por causa do incentivo em casa, por causa do bom testemunho, eu nunca rodei. Gente, passei trabalho. Tiveram um ano na 5ª série, nunca esqueço, que eu passei ali. Só que a mãe sempre em cima, né? Segurando as calças, né? Que nem se diz. Eu ia tarde no esforço, reforço escolar, né? E para não rodar, né? Então, assim, dificuldade todo mundo tem. E uns são melhor numa coisa, outros são no outra, né? Mas que a gente possa dar o nosso melhor, né? Que nós possamos ensinar os nossos filhos a dar o nosso melhor, para que o nome de Jesus seja glorificado, né? Que as pessoas do mundo possam glorificar Deus através da nossa vida, da nossa conduta, né? Também coloquei aqui, até que ponto devemos obediência? Até o ponto que não fira a parte da honra e até o ponto que não fira os códigos de conduta do reino de Deus, né? Eu me lembro também, né, essa história também é antiga, na escola, isso aconteceu, já que a gente está falando dessa parte, que teve um ano, o ano que lançaram, acho que foi aquele filme Harry Potter. E quem já assistiu sabe que é um filme que fala muito sobre bruxaria. Eu nunca assisti, mas é o assunto. E os professores começaram a pedir que nós assistíssemos o filme para poder fazer trabalho, né? Tinha muito isso, assistir o filme e fazer um resumo, né? Sobre o que era. Alguns estão fazendo assim, que deve ter passado por isso também, né? Era muito comum na minha época, assim, né? Que não faz muito tempo. Aí, eu lembro que a professora falou, né? Que era para assistir aquele filme. E a gente chegou em casa, mãe, agora? Né? Não sabia o que fazer, eu não quero assistir esse filme. Então fala para a tua professora, né, que o filme que vai passar lá, que tu não acredita, que a gente não acredita nessa parte de bruxaria, que é contra a palavra de Deus. E, gente, com muito temor e medo também da professora, eu fui e falei para ela, professora, eu não vou fazer esse trabalho, me dá outro filme para assistir que eu assisto, mas eu não posso assistir esse filme, eu não acredito no que ele passa, eu sou cristã, eu amo Jesus e isso vai contra a minha fé. Gente, essa professora, há uns 2 anos atrás, esteve aqui.
E ela me deu um abraço e ela falou assim, estava feliz por estar aqui. E assim, eu tenho certeza que ela sabe o que nós fizemos há tantos anos atrás. Em nome de Jesus, um dia ela vai voltar, vai ficar, vai se converter de verdade, mas ela viu que aquilo que lá atrás a gente pregava, eu pregava, continua a mesma coisa. A Larissa estava na escola na época, né? Pegamos a mesma professora. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente nunca sabe as voltas que o mundo pode dar. Né? Então, que tipo de marca os nossos filhos estão deixando por onde eles passam? Que tipo de marca nós estamos deixando? Amanhã ou depois pode ser aquele patrão que tu detestava trabalhar para ele, que pode vir aqui e se converter. E como você vai olhar para ele? Né? Hoje, eu fui no dentista e encontrei um dos meus clientes. E eu cumprimentei, né? Perguntei como estava a família, e ele disse assim, quando é que tu vai voltar? Nos abandonou. E eu saí pensando, glória a Deus, porque foi bom o atendimento para ele. Por isso que ele falou, nos abandonou. Então, já deixo uma pergunta, o que você tem deixado de marca no seu trabalho? O seu patrão quer que você volte? Ou ele deu glória a Deus quando tu foi embora? Tem os dois lados, né? Próximo. Professores, o governo. São as autoridades. Continua em 1 Pedro, agora é da parte 13b, 2. Tá, eu vou ler de novo do início 13, tá? Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governantes, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenha nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem aos seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem ao imperador. É muito nítido e muito claro o que fala ali, né, sobre a obediência. Eu queria que você abrisse também em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Em primeiro lugar, peçam que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Então, orar pelo governo. Olha o que diz, pedir para que eles tenham uma vida de paz e tranquilidade, sendo piedosos e corretos. Não diz aqui, irmãos, que é para a gente reclamar quando o nosso candidato não foi eleito, né? Diz aqui que é para nós orarmos e pedir para que a paz e a tranquilidade esteja sobre a vida deles, que sejam pessoas corretas e piedosas. Isso é muito forte. Quanto tempo você tem gasto para orar pelo governo, pela liderança que Deus colocou, pelo presidente da República, pelo governador, pelos prefeitos, pelos secretários de educação? Nós, como igreja, precisamos orar por essas pessoas. A palavra de Deus fala isso. Pode passar, por favor. E as críticas partidárias. Quem aqui lembrou da época de eleição? Quando eu estava lendo sobre isso, eu pensei, meu Deus. Eu lembrei, gente, de quanta coisa que eu vi em rede social. Críticas horríveis ao governo. Tudo bem se o candidato não foi totalmente bíblico, mas isso não te dá autoridade, isso não te dá liberdade para falar mal deles. Você pecou tanto quanto eles. E a gente só está afastando a presença de Deus, a glória de Deus sobre o nosso país quando a gente faz isso. Irmãos, eu vou ser bem direta. O que eu vi que mais me chocou foi cristãos falando mal, apedrejando o nosso presidente
E eu não estou nem falando em quem eu votei. Não estou falando que o Jair Bolsonaro é o rei dos reis. Não estou falando isso. Mas se esse homem está lá em cima, não foi o diabo que colocou. E você, petista, que está ainda criticando por causa de um partido e é cristão, pense em qual reino que você está. Porque o reino de Deus, o código de conduta do reino de Deus, não fala isso. E eu não estou falando nada aqui contra a palavra de Deus. E falo com muito temor. Não para criticar a sua opção partidária. Mas Deus não te dá liberdade. O reino de Deus não te permite falar mal da autoridade que está lá em cima. E você gostando ou não, presidente Jair Bolsonaro é sua autoridade. Amém? Eu quero gerar temor realmente no teu coração a respeito disso. Que nas próximas eleições, você não seja daqueles que entra na onda do mundo para falar mal, para jogar pedra. Não precisa fazer campanha também. Cada um faz sua escolha, mas não fica criticando o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Não faz parte do reino. Lembra que quando Jesus voltar, ele vai fazer a separação entre as ovelhas e os bodes. As ovelhas andam de acordo com o cajado, com a voz do pastor. Os bodes não. Amém? A gente está falando sobre a eternidade aqui, né? E a sua conduta vai definir a sua eternidade, onde você vai passar. Pode passar para o próximo, por favor. E o quarto, autoridade seria o patrão do trabalho, né? Abra em Efésios. Efésios 6. (5 a 9). Gente, essa palavra fala sobre escravos, tá? Aqui, pela palavra escravo, você pode subentender que a gente está usando esse texto para aplicar a parte do trabalho no sentido não de escravidão, mas de serviço. Assim como o escravo devia serviço ao seu patrão, nós, como funcionários, também devemos serviço aos nossos patrões. Amém? Efésios 6, 5 a 9, diz assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo. Façam de todo o coração o que Deus quer. Até o 9. Trabalhem com prazer como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Então, daí a gente pode tirar algumas lições. Nós devemos aos nossos patrões a mesma obediência que nós devemos ao Senhor. Pode passar o próximo, André, por favor. A obediência na ausência. Quem nunca, né, se salameou quando o patrão não estava presente? Os primeiros que riram, provavelmente, os primeiros que... Mas, gente, quem não caiu nessa cilada, né? E olha o que a palavra fala, né? Obediência mesmo na ausência. Né? A produção não pode parar, porque... Tem até um ditado, né? Que o olho que engorda o boi, o olho do dono que engorda o boi. Coisa assim, né? Então, isso é um ditado totalmente antibíblico, né? Porque nós, cristãos, precisamos dar a mesma produtividade ou maior na ausência do nosso patrão, do nosso chefe. Por quê? Porque a nossa intenção em trabalhar e produzir não é para ele,
é para dar glórias a Deus. Claro, nós recebemos um pagamento para isso. É justo ter uma produção, né? Então, quanto mais ainda com esse entendimento, que é para o Senhor. Então, esse trabalho precisa ser bem feito e precisa haver produção, porque o nome de Deus vai ser engrandecido através do teu trabalho. Próximo. Ali, como se fosse ao Senhor, então, né? Eu já falei. Próximo. A recompensa vem do Senhor e através dele. É no 8 que fala, né? Lembre-se, cada pessoa seja escravo ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Aí eu já quero deixar uma pergunta, você que reclama que não tem um aumento de salário. Eu estou há 1 ano na empresa e eu não recebi nenhum aumento de salário. Em primeiro lugar, você já está orando por esse aumento de salário? Estou orando por esse aumento de salário. Em segundo lugar, o teu trabalho ele é tão bem feito na presença do teu chefe quanto na ausência? Em terceiro lugar, a tua obediência ao teu patrão ela é real? Existe uma submissão ao teu patrão, né? Dentro daquilo que ele te pede, dentro daquilo que é a tua função, né? Ah, não, eu não faço isso a mais porque não é minha função. Você é aquele funcionário difícil de lidar que o patrão não pode nunca te pedir algo a mais porque a tua função, a minha função é pintor e eu nunca vou pregar um prego na parede porque essa não é minha função. Irmãos, enquanto você não entender que para ganhar um pouco mais vai ter que ter um esforço a mais, você vai continuar tendo o salário de pintor. Não queira ter um salário de pintor e um acréscimo a mais se você não fizer algo a mais. Qualquer um aqui que tem uma empresa, que é dono de negócio, sabe que precisa ter justiça, precisa ser digno de ter um salário a mais. Ou você acha que porque você foi com a barba bem feita, ou com uma boa maquiagem, o teu patrão vai chegar e dizer assim, tu está merecendo um aumento. Isso não existe. Tenha uma mentalidade de patrão para poder ter um salário de patrão também. Amém? Sonhe com algo a mais, mas faça algo a mais. Você já chegou no teu patrão e disse, meu trabalho é tal, tal. Você tem credibilidade para chegar diante dele e pedir um aumento porque é justo um aumento? Você tem argumentos para convencer ele de que você merece um salário melhor? Pensa bem, você se daria esse aumento? Carol, acho que eu não mereço esse aumento. Então, faça por merecer. Faça mais, né? Acrescente algo a mais para poder receber esse a mais. Gente, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Pela palavra, Ele vai te honrar. Se você é um bom funcionário, chega no horário, é alguém que realmente o patrão pode contar, por que ele não vai ficar contigo? Você tem que ser aquele funcionário que no dia que você pedir para sair, o seu patrão tem que dizer, poxa, que pena, não vai ser fácil colocar outra pessoa no teu lugar. Você é esse tipo de funcionário? A tal ponto que o patrão fica... Hoje uma pessoa me falou assim, um patrão, né? Me disse assim, olha, eu fiz uma proposta de um salário melhor, eu perguntei se era alguma coisa a ver comigo, com o patrão, mas fulana não quis ficar comigo. Eu vi que não tinha a ver com o objetivo de vida. E essa pessoa cristã. E disse, glória a Deus. Porque o patrão viu que ela merecia algo a mais, né? Fez falta. Né? Seja a pessoa que vai fazer falta no dia que for trocar. Eu saí porque não estava confortável para mim, sabe? É autoridade, o patrão é autoridade. Se Deus te colocou naquele emprego difícil, talvez tu seja uma pessoa difícil, que precisa ter um patrão difícil para poder mudar de vida. Eu sempre digo assim, que eu nunca precisei pedir as contas de um emprego por problema de relacionamento. E tive muitos problemas de relacionamento em muitos trabalhos. Mas eu sempre pedi para sair porque surgiu uma oportunidade melhor. Porque eu já estava orando sobre aquilo. Nunca fui demitida também. Vai embora porque o teu trabalho não está bom o suficiente. Ou foi final de contrato, ou eu saí porque eu queria algo a mais. Né? E graças a Deus, eu trabalhei anos atrás, foi pouco tempo, mas anos atrás, no Parque da Guarda. Eu vendia títulos, né? Foi uma época muito difícil. Eu lembro que eu chegava domingo de tarde e eu chorava, assim, de pânico de saber que outro dia era segunda-feira ia começar tudo de novo, porque o trabalho era muito difícil, né? E aí eu orava e dizia, Senhor, eu estou infeliz aqui, mas o Senhor me colocou, o Senhor me tira. E, gente, eu fiquei um período lá
Deus me ensinou tanta coisa enquanto eu fiquei, até que surgiu outra oportunidade, né? E até hoje, quando eu encontro a pessoa que era dona na época do parque, ela sabe o meu nome. E ela disse assim, há pouco tempo atrás, quando eu encontrei ela: poxa, se tem uma coisa que eu me arrependo de ter te desligado. Porque ela quis terminar o contrato no final da temporada, né? Me contratou só para a época de verão para vender títulos, depois me liberou. E ela falou aquilo: se tem uma coisa que eu me arrependo de ter te desligado. Então, assim, seja uma pessoa que marque. Gente, estou dando aqui o exemplo, eu tenho certeza que muita gente tem muito exemplo aqui. Eu sei que tem ótimos profissionais aqui dentro. Eu sei que tem gente que... O Mo começou como entregador, né, Mo? Da Guimarães. Se hoje está com o cargo que está, não foi porque acharam ele com os olhos bonitos. Foi por causa do trabalho, né? Se chega um momento da vida que melhora o trabalho, não é por causa simplesmente de quem indica, né? Mas é porque o patrão viu justiça, viu seriedade, viu que valia a pena, né? Eles estão falando, não falei nada. Recompensa vencedora, então. Quarto, pode passar? E ali, caso haja abuso, Deus vai fazer justiça, né? Que sentido que eu estou falando abuso? Você sabe que você merece algo a mais, ao contrário, né? E não é reconhecido no trabalho, o salário não aumenta, né? É desrespeitado dentro do trabalho e parece que nada acontece. Continua fazendo a tua parte, que Deus na hora certa vai te honrar. Não sai antes. Tem gente que faz isso também, né? Pula fora antes porque está muito difícil e não entende que tem um processo de Deus ali. Não tem a ver com aquele patrão, tem um negócio de Deus ali para te esmagar, para te tratar. Fica ali até, que nem a pastora Elia fala, né? Eu não vou sair enquanto a nuvem não levantar. Fica ali. Se a nuvem está baixa, fica ali. Quando a nuvem levantar e começar a andar, aí você vai junto. Que nem o povo de Israel no deserto, né? Tá difícil, Carol. Tá complicado. Mas daí você vai perder o certo para ficar sem nada porque está difícil. Fugiu do processo de Deus. Não venha pedir oração depois, na célula, para o seu discipulador, para um emprego, porque Deus não vai dar. E eu nem oro. Fugiu do processo. Porque, gente, a gente parece que fica fazendo Deus de bobo, né? Deus não é bobo. A gente foge do processo de Deus. Depois, às vezes, fica um tempão desempregado e reclamando da vida. Mas por que está desempregado? Por que não aproveitou o serviço que tinha lá? Fugiu antes? E às vezes ainda quer olhar para o outro irmão e falar mal, né? Vê merengue lá na Guimarães, trabalha 2 dias por semana. Eu falei pra ti porque eu sei que tu ia ficar bravo. Não ficou, né? Tudo bem, né? Mas, gente, é Deus honrando. Se pode hoje trabalhar menos, é porque pagou um preço lá atrás. Porque Deus sabia, se tiver que voltar a trabalhar de segunda a segunda, vai voltar. Não vai, merengue? Se precisar, vai. Entendeu? Se precisar ir lá carregar o caminhão, como quantas vezes ele já fez carregar o caminhão para fazer entrega? Por que está no emprego que está? A Bíblia diz: dá honra a quem merece honra. Tu foi o escolhido. Mas a gente podia citar, gente, várias outras pessoas aqui que eu sei que têm honrado a Deus, que têm glorificado a Deus no trabalho, né? Às vezes a aposentadoria até vem antes, de tão fiel que a pessoa é. Né? Orou, trabalhou, foi fiel, a aposentadoria veio antes. Amém, gente? Próximo, uma frase ali que eu anotei que eu achei interessante. Eu geralmente sei que alguém não foi chamado para o ministério quando ele gosta de trabalhar somente com os crentes e fazer as coisas da igreja. Esse é um pastor americano, Mark Dever. E eu achei interessante porque às vezes o trabalho na igreja é uma fuga de ser tratado lá na rua, lá no mundo, né? Porque, irmãos, sinceramente, os mesmos problemas que você vai encontrar na rua, você vai encontrar dentro da igreja. A diferença é que os da igreja são cristãos e geralmente os da rua não. Mas o seu modo de reagir vai ter que ser igual. Se o teu patrão, que não é cristão, te desaforou, te xingou, foi injusto contigo, e o teu irmão na fé, que é cristão, te desaforou, te xingou, foi injusto contigo, tu mudou por causa das circunstâncias externas? Não, você continua sendo a mesma pessoa. Então, a tua reação vai ter que ser orar por essa pessoa, tentar trazer a paz de Deus,
nesse relacionamento, igualmente com o de fora como o de dentro. E às vezes a gente vê muito do código de conduta do mundo dentro da igreja. Porque o lugar que mais deveria reinar o amor, às vezes é o lugar onde mais dá choque, né? Dá diferença. Eu vou trocar de igreja, eu vou mudar de ministério, por causa que não me amaram, por causa que, sei lá. Vai para outra igreja, vai achar o mesmo problema. E aqui, quem congrega aqui sabe tem problema. Quem não tem? Por isso que a gente está aqui. Os piores estão aqui. É uma verdade. Nós precisamos, que a gente deseja mudar, porque a gente deseja ser um cidadão do reino de Deus. Então nós queremos ter um código de conduta com relação às autoridades de acordo com o reino de Deus. E por último, para encerrar, nós não vamos ler, apesar de eu ter vontade, o livro de Filemão. Anote aí, leia todo ele em casa. Chegando no discipulado, semana que vem, diz assim, um dia eu li o livro todo de Filemão, uma página. Eu li hoje de tarde, todo o livro de Filemão. Esse livro, ele fala sobre esse homem chamado Filemão. É uma carta, na verdade, do apóstolo Paulo para Filemão. E ele cita um homem chamado Onésimo, que era escravo de Filemão. Provavelmente, Onésimo se converteu por causa da pregação do apóstolo Paulo. E ele era um escravo fugido do seu patrão, né, do seu dono. Né. Diz ali que provavelmente ele leu cartas, não se sabe se ele realmente conheceu Paulo, mas pelo que a gente lê ali, dá a entender que Paulo conheceu fisicamente Onésimo. E é interessante porque o Paulo disse assim, que o Onésimo se converteu, né? E Paulo escreve na carta para Filemão, essa carta quem levou foi Onésimo até Filemão, e Paulo diz assim que, apesar de Onésimo ser muitíssimo útil para mim aqui, ele vai ser mais útil para você aí. Né? E já manda um recado, prepara um lugar para mim ficar aí, que eu quero ir ter contigo, Filemão. Receba Onésimo, não mais como escravo. Paulo usa a mais alta lei do código de conduta do reino de Deus, que é o amor. E ele diz assim, eu não receba mais ele como escravo. Apesar de eu saber que é justo tu ser dono dele, ele é teu escravo, mas receba ele como irmão. Receba ele com amor. Leia o livro de Filemão. É interessante porque, às vezes, muitas vezes, a lei do amor, que é a mais alta lei do reino de Deus, ela vai se sobressair a qualquer outra lei. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele não feriu um princípio, porque diz ali, gente, que, aliás, não é, nos estudos falam, né, que 1/3 do Império Romano era escravo. Era muito comum. E muitos escravos se converteram ao cristianismo. Né? Muitos se tornaram escravos porque tinham dívidas, daí se tornavam escravos. Outros nasciam já como escravos e quando completavam 30 anos de idade passavam a ser livres. A gente não sabe qual é a história de Onésimo. O fato é que ele não estava servindo ao senhor dele, a Filemão. E Paulo fala assim, volta lá, resolve. E dá uma carta ainda, né? Ó, vou te ajudar para tu fazer esse serviço difícil que é voltar e resolver. Então, fica a dica. Né? Você que teve algum problema com a sua autoridade, né? Já que nós falamos sobre autoridade, aqueles que dá para voltar lá, volte lá, resolva, aplique a mais alta lei, que é o amor. Peça perdão se for preciso, para que no dia que o teu patrão, teu professor, teu pai, qual é a outra autoridade? O prefeito vier aqui, pode ser, né, que alguém tenha algum problema com o prefeito, ou com o vereador, sei lá, para que no dia que eles entrarem por aquela porta, eles possam lembrar, você errou com ele, mas você consertou, você voltou lá. Amém? Queria te convidar para ficar em pé, para a gente orar sobre tudo isso. E semana que vem vai ser a última, então, que eu não falei aqui hoje, que é sobre a conduta cristã com relação à igreja do Senhor Jesus. Nós mesmos, né? Como tem que ser a nossa conduta conosco mesmo. Eu falei aqui, foi falado sobre a família, que é fora daqui muitas vezes, família de sangue, né? Foi falado sobre as autoridades do governo, que geralmente são fora daqui, professores, que geralmente são fora daqui também. E nós vamos falar a semana que vem sobre o que acontece aqui dentro da igreja. São 4, né? 4 assuntos, 4 lições.
Quem foi abençoado aqui, gente? Semana passada, ou semana hoje? Quem tem um entendimento novo sobre algo, levanta a mão, assim. Quem teve uma direção do Espírito Santo sobre algo que precisa corrigir, voltar atrás? Não precisa levantar a mão. Vai e faça. Ninguém precisa saber. O rei do reino celestial é o único que precisa saber da tua direção em relação a obedecer às leis dele. Amém? E ele vai te honrar. Vamos orar então? Senhor Jesus, te agradecemos por deixar tão clara a tua palavra, o teu código de conduta através das escrituras, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender a honrar e obedecer às nossas autoridades, aos pais, que nós possamos, Senhor, obedecer aos professores, obedecer ao governo, honrar, orar por eles e não criticar, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, que nós possamos aprender a nos submeter à ordem dentro do nosso trabalho, que daqui, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa levantar os melhores servos, Pai, os melhores funcionários, os mais produtivos, Senhor, que na hora que nós estivermos sozinhos no nosso trabalho, que seja no momento de maior produção, para o Senhor ser glorificado, Senhor. Também pedimos, Deus, por aqueles que têm desejado um aumento no seu salário, Pai, que o Senhor possa fazer de acordo com a conduta de cada irmão, Pai. Nos dá entendimento, nos aprofunda nisso, Senhor, para que nós possamos experimentar o melhor desta terra também, Pai. Em nome de Jesus. E nós queremos te dizer, Espírito Santo, que nós queremos nos submeter, em primeiro lugar, ao Senhor e entender que todas as direções que o Senhor der são para trazer vida e paz dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e com as pessoas no qual a gente se relacionar durante todo o nosso dia, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra, Senhor, obrigada pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Amém?